Durante os atos de vandalismo na esplanada dos ministérios, na Praça dos Três Poderes, muitas obras de arte foram danificadas. Algumas estão desaparecidas, como é o caso da estatueta A Bailarina, feita em 1920 por Victor Brecheret. Quadros foram pichados, rasgados e até um relógio raríssimo foi destruído. O dia 8 de janeiro deixou uma marca na história da jovem democracia do Brasil. Mas a invasão violenta à sede dos Três Poderes não teve implicações apenas políticas. Também feriu a cultura brasileira. A gente pode começar primeiro, então, pela estátua do Sesquiate da Justiça, que foi pichada, né? Depois disso, a gente tem um Di Cavalcanti, que é uma das melhores obras do artista, que foi totalmente rasgada. E após isso, né, eu acho que como antiguidade, em termos de história, algo que viu 3 impérios e uma série de mandatos presidenciais, que foi o relógio, né? Foi um presidente do Luís XVI que foi destruído. Essa aquarela é de Di Cavalcanti. O carioca, falecido em 1976, é um dos pintores modernistas mais reconhecidos do Brasil. E só para a gente ter uma ideia, essa obra está avaliada em R$45 mil. Já o painel As Mulatas, que ficava no 3º andar do Palácio do Planalto e que foi atacado a facadas pelos invasores, estava avaliado entre 8 e 15 milhões de reais. A bailarina sumiu, né? A bailarina foi roubada. Então, assim, essa daí é uma perda irreal. Eu ontem conversando com amigos que também são do mercado de arte, tentando fazer uma corrente para que, se alguém venda, que nós consigamos encontrar, né? E acionar a polícia para que ela seja recuperada e volte para onde ela deveria ficar, porque é um patrimônio de todos nós, né? Eles destruíram, atacaram o povo brasileiro, a nossa história. Foi uma coisa trágica, uma coisa horrível. Os técnicos do IPHAN ainda estão levantando todos os bens móveis e arquitetônicos danificados. Tudo que for possível será restaurado. E para isso, a Unesco, que lembrou que Brasília está inscrita na lista de bens do patrimônio mundial desde 1987, ofereceu apoio na restauração. Como foram objetos patrimoniais da União, né, do governo, do Estado, do governo federal, a gente tem o dano qualificado, que tem uma previsão de pena de 3 meses, de 6 meses a 3 anos, fazendo com que essa pessoa possa responder a um processo criminal. Mas antes disso, a gente também pode verificar a responsabilização civil, a responsabilização pelo dano material causado, que vai gerar possivelmente uma indenização para o Estado brasileiro. Além dessa responsabilização civil e criminal, a gente tem também a possibilidade da responsabilização administrativa, verificando se esse agente, se esse autor desses fatos for um agente público, um servidor público que esteja ali depredando o patrimônio que ele também deveria preservar. Os processos em diferentes instâncias também podem exigir o ressarcimento aos cofres públicos. Danos materiais imensuráveis, assim, impossíveis de um cidadão comum, de um cidadão civil, pagar efetivamente por essas indenizações, mas certamente a Justiça vai fazer um cálculo médio, uma conta, para que essa pessoa possa, dentro das suas possibilidades, dentro da sua renda, ressarcir da melhor forma possível, da melhor forma que ela puder ressarcir, ser punida, civil ou criminalmente, para que esse valor seja indenizado ao Estado brasileiro. Hoje, a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social do Ministério Público também instaurou um inquérito contra o Estado para a responsabilização civil por danos ao patrimônio público e material. O que a gente leva é que a gente vê como a nossa cultura é falha, né? E como a nossa cultura está sendo esquecida, porque para as pessoas entrarem e não importa o ato político ou o candidato X ou B, né? Mas, assim, destruíram a história do nosso país, que não tinha nada a ver com nenhuma relação política. Um relógio antigo, um móvel, um quadro, uma pintura, não tem nada a ver, não representa nada, é nosso patrimônio. E qualquer que seja o líder, aquilo permaneceria lá, né? É uma herança do povo brasileiro, então mostra que nosso povo não valoriza isso, né? Infelizmente, nosso povo não, mas que parte da nossa população não valoriza isso e não sabe representar.